Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui mais um programa Jesus, a verdade que liberta. Programa esse que leva até você a palavra da salvação, a verdade que liberta. É isso aí. A palavra de Deus sempre vai ser verdade. A sua verdade se estende de geração a geração. A palavra de Deus foi escrita pelos homens, claro, mas o autor é o Espírito de Deus, é o próprio Deus, para a salvação dos homens. Sabe aquele conselho ou os ensinamentos, seja a profissão que for, seja para desenvolver o ser humano em qualquer aspecto, em qualquer situação, aquele conselho para a melhora do ser humano, para edificar, para ajudar. Assim é a palavra de Deus. Nós somos dependentes da palavra de Deus e ela foi escrita, a Bíblia, para isso, para salvar o homem, tirar o homem do erro, tirar o homem do caminho errado, do alvo errado, tirar o homem da perdição, do caminho do inferno, tirar o homem da condenação eterna, da segunda morte. Então, levar o homem à salvação, de retornar o homem a Deus. É isso aí. Então, a palavra de Deus é isso. Não existe engano, não existe malícia, não existe heresia, não existe alguma coisa vã que não produza nada. Então, por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. São chamados, o que é isso? Dar ouvido à palavra de Deus, o conselho de Deus. Então, todas as coisas contribuem para o bem, tudo dá certo. Não tem como dar errado se você dá ouvido à palavra. Então é preciso que a gente dê ouvido para que as coisas funcionem, né? Nas nossas vidas, no sentido espiritual e no sentido material, carnal, físico. Você precisa dar ouvido às pessoas também. Quem é que fez as coisas e deu certo? Então eu vou procurar imitar essa pessoa, vou procurar me espelhar nele, me exemplar nessa pessoa. Para mim, eu tenho que tomar essas pessoas como exemplo para mim. Então, se eu quero uma profissão, eu vou buscar exemplo de pessoas que se dão bem, se destacaram naquela profissão. Eu vou tomar como espelho para mim essas pessoas que deu certo, que se destacaram bem, que fizeram esse trabalho de maneira correta, de maneira que se desenvolveu. Então, em todos os sentidos da vida. Não é procurar no ruim, no que não está dando certo, no que é errado, no que é mal. Então, a gente tem essa responsabilidade. Você tem um livre-arbítrio para seguir o mal ou o bem. Você tem um livre-arbítrio para não querer ouvir uma palavra de Deus e querer ouvir, é você que sabe. Mas quando você pede, você se esforça, você encontra, né? A palavra de Deus, o crer é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não vamos ler a palavra de Deus, que nós encontramos aqui Isaías 52, né? O livro de Isaías, capítulo 52 e o versículo 13, 14 e 15, que é os últimos versículos do capítulo 52. Então, Isaías 52, versículo 13, diz assim: Eis que o meu servo operará com prudência, será será engrandecido e elevado,
e muito sublime. Então veja aqui, está falando de Jesus aqui, 700 anos antes de Cristo, né? Eis que meu servo operará com prudência e será engrandecido e elevado e muito sublime. Versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outros qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, ou espargirá, né? Muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Então veja aqui que as coisas de Deus, elas sempre é meio o contrário, porque na verdade é o contrário mesmo, de carne, né? De homem, de entendimento de homem. Porque Deus é Deus e homem é homem. Fisicamente, carnalmente, terreno é terreno, mas espiritualmente celestial. Então veja, não tem nada a ver uma coisa com outra, apesar de ser ligado um ao outro. Mas o homem no pecado, ele se desligou de Deus e morreu. Então ele ficou carnal, sujeito à morte. Mas espiritualmente ele pode reviver e receber um corpo que é eterno. Então essa é a diferença. Você tem que aprender isso, que você é assim. E aprender que todas as pessoas são assim. Né? Não é como um animal qualquer, um cavalo e outros animais. Que eles têm um corpo e têm a alma. Mas o espírito ele não tem. Um espírito eterno dado por Deus. Então o homem é assim. Então entenda que, no meu caso, missionário Ramalho, tem um momento que eu sou Ramalho natural. É um homem natural que compra, vende, casa, dá-se em casamento, faz negócio, come, bebe água natural. Né? Você vai beber a água natural, você vai comer o feijão, o arroz, normal. Mas quando se trata de salvação, de palavra de Deus, você mudou, não tem nada a ver com isso aqui. Então você não pode estar misturando as coisas, no sentido de trazer a palavra de Deus para esse natural. Então quando Deus está falando aqui de Jesus que viria através de Isaías, que escreveu isso, quem escreveu foi Isaías, mas o autor disso aqui é Deus. Então é isso que os homens ficam enrolados com esse negócio, que eles acham que é natural. Que foi um homem natural que escreveu. Não, não foi. Um homem cheio do Espírito. E você pode até entender isso com alguns incrédulos que não querem entender. É quando o diabo entra quando o diabo toma posse, no sentido de se manifestar. Estou falando, porque sempre o inimigo ele tem direito nas pessoas. Porque ele ganhou lá no Éden, lá de Adão. Mas muitas vezes essa pessoa dá lugar ao inimigo de maneira que ele perde o controle. Nós chamamos de possessão, está possesso. Se manifestou o demônio numa pessoa.
Então a pessoa vai entender que isso existe. Quer dizer, se o demônio pode usar uma pessoa, e essa pessoa até perder o controle, pode ser dominado ali com a sua mente para você fazer o mal, e você fica a vida inteira ali naquilo lá fazendo o mal. O espírito do mal está conduzindo você. E pode se manifestar de maneira que isso seja visível, mais fácil de entender, que perde o controle humano, faz coisas que o humano não faz. Então, assim, nesse momento, dá das pessoas perceber. A pessoa muda a voz, a força, as atitudes diferentes. Então, você vai ver que ele está dominado pelo espírito mal. Então, nesse momento, a pessoa entende, aceita e vê que o diabo usa as pessoas. Mas, às vezes, só por atitude ali, vai manipulando e tapeando e contra as coisas de Deus, perseguindo as pessoas de Deus, você não vai perceber, né? Sendo só assim. Então, para você entender isso, você tem que começar por esse princípio, por esse ponto aí. Se o diabo, os demônios, pode usar uma pessoa e perder o controle, e pode muito bem não perder o controle, mas está sendo usado, e o Espírito de Deus não pode. Então aqui, esses homens aqui, é como que ele fosse, o Espírito de Deus se manifestou na pessoa, para ele ter essas inspiração aqui, e falar de coisas futuras, como é o Apocalipse, que não se cumpriu nas nossas vidas ainda. Então veja aqui, Jesus, 700 anos antes de Cristo, o profeta escreveu aqui: eis que meu servo operará com prudência. Está falando do próprio Jesus, que se tornaria um servo de Deus. O próprio Deus se fez homem e se tornou um servo de Deus na terra. É isso aí. Para vencer o pecado na carne como homem. Ele não podia vencer o pecado como Deus, não. Pode, mas não era para ser assim. Então, para ele resgatar o homem, porque o homem pecou, o homem era terreno e pecou, e o inimigo, assim, matou o homem, no sentido, condenou à morte, para voltar a reviver, a retornar a Deus, a ter eternidade com Deus. O próprio Deus se fez carne e resgatou o homem como homem. Ou seja, venceu o pecado. Não, ele veio sem pecado. Por isso que é o unigênito Filho de Deus. E assim não pecou e resgatou o homem do pecado. Aquilo que o diabo fez com o homem, Jesus trouxe de volta. Tomou a chave da morte e do inferno, que é exatamente essa condenação que estava contra o homem. Mas para isso, para ter esse retorno, para ter essa salvação, você precisa obedecer às regras, a doutrina de Cristo, a maneira que Cristo te orientar para fazer. É por isso que existe a Bíblia, senão não precisava de Bíblia. Então a Bíblia é te orientar como você deve fazer. Sabe aquela coisa de você fazer qualquer serviço, mas vamos dizer uma viagem, lugar distante, muitas veredas, muitos caminhos, e você chegar lá, acertar esse caminho, tem que ter um manual. Então é isso aí, para você acertar o caminho da vida. Então ele está dizendo no versículo 14, como pasmaram muito à vista dele. Muitos pasmaram à vista dele. Pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outros qualquer um. Então o que é isso aí? Vamos prosseguir aqui. E a sua figura mais do que
a dos outros filhos dos homens. Então ele era semelhante a um filho de homem, mas não era filho de homem. Mas era semelhante, ele se fez homem. Então ele se fez igual, um pecador. Mas não era pecador. Ele se fez igual um homem. Mas não era só homem, era Deus também. Então Jesus, aqui que é a diferença também, até Paulo fala isso, que eu vou falar agora, que você não tem que ter Jesus como homem, ou só como Deus. Não, é um resgatador, exatamente, eu tenho que pregar Jesus, homem que resgatou, e sendo Deus também, que resgatou o homem do pecado. Então tem que ter esses dois para mim entender que eu sou dois. Porque se eu não entender assim, eu não vou pensar, ou eu penso que sou salvo já, ou eu vou pensar que não tenho salvação. Então eu fico no carnal ou fico no espiritual. Mas eu tenho que entender que eu sou carnal, vendido sobre o pecado, como diz o apóstolo Paulo, né, aos romanos, que sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Mas quem me vendeu? Adão. Ele me comprou. O diabo, no sentido, ganhou Adão e eu nasci já no pecado. Então é assim. Mas mas a lei é espiritual. A lei o que é? Doutrina de Cristo, Bíblia, orientação. Então, essa lei, essas regras que Jesus colocou, essa doutrina, para mim ser doutrinado, discipulado. E assim, se eu aceitar isso, eu saio da condenação. Então vamos entender, por aqui Paulo escreve, segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 16, dizendo, daqui por diante, nós não podemos olhar as pessoas como carnal, mas sim, ainda que alguém tenha conhecido Jesus segundo a carne, ele diz, agora não podemos olhar mais desse jeito. Jesus não é carnal mais. Jesus não é homem mais. Jesus é Deus. Ele passou por essa fase de homem. Mataram ele. E ele ressuscitou como Deus. Porque ele já era Deus, encarnado no homem. É isso aí. Então a gente tem que entender isso aqui. O Espírito de Deus, ele pode estar em mim. Eu sou a habitação do Espírito de Deus. Ou de um demônio, do mal. Jesus, quando ele disse, quando o homem, qualquer homem, se arrepende dos seus pecados, o espírito mal que estava nele sai. Que espírito é esse? Um demônio. É o que domina o homem. Sai. Então, habita quem lá? O Espírito de Deus, quando ele se arrepende. Então, entenda aqui, eu passo, aí eu vou ser conduzido por isso aí. As pessoas têm que entender que existe esses dois homens. Se não entender assim, nunca vai se defender no mundo espiritual. Então eu vi aí nas redes sociais, é um perigo as redes sociais por causa das heresias, dos ensinamentos errados da palavra de Deus, que nós aqui não temos teologia, aquela coisa toda de profundidade nas histórias judaicas e tanta coisa. Não, mas a gente tem o básico que é o suficiente para salvar a humanidade. Porque é bom que você tenha conhecimento histórico e tudo, é teológico, né? Mas isso aí não salva ninguém. O que salva é a obediência. O que salva é você crer. A salvação é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é quando você acredita, você verdadeiramente entende o que eu estou dizendo aqui, que você é uma pessoa carnal, pecador,
que precisa buscar no Jesus espiritual para você ser conduzido pelo Espírito e não deixar que as concupiscências da carne venham te conduzir. É isso aí. Tudo que Deus quer é isso aqui, você aprender dentro da Bíblia isso, essa maneira de você dar lugar ao Espírito. Então o Espírito de Deus vai habitar em você, quando você se arrepende, recebe o dom de Deus. Então teve um homem falando aí nas redes sociais que Jesus não foi tentado. Aquela tentação que o diabo tentou ele, quando ele foi batizado por João Batista e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito levou ele para ser tentado, a Bíblia diz. Para quê? Para dar exemplo para nós mesmos. Para mostrar que ele estava como homem. E ele diz que isso tudo é conversa fiada, que a Bíblia é mentirosa. Não colocaram isso na Bíblia, mas era mentira. O cara está falando besteira. Quer dizer, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer o dom de Deus, eu preciso buscar em Deus para isso. Para que essas conversas fiadas, essas conversas furadas, não venham mudar minha cabeça. E eu entender que Jesus, como homem, ele foi tentado sim pelo diabo. Foi tentado, em tudo foi tentado. Quando nós vamos ver aqui, eu vou dar só um exemplo aqui. Olha o que diz aqui. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado do mesmo jeito que um homem é tentado. E quando é que um homem é tentado? Ele não é, o diabo fica tentando as pessoas, não. Só se você der lugar. É por isso que eu preciso não dar lugar, eu preciso aprender a não dar lugar. E às vezes você dá lugar pensando que não está dando lugar. Porque se você se proteger em Deus, é você obedecer a Deus, é você querer verdadeiramente, porque isso aí é uma coisa muito interna. Para Deus te proteger, você tem que estar dentro da justiça de Deus. Então não é você falar o nome de Deus, pelo contrário. Pelo contrário não. Não é só isso. Não é só isso. Falar o nome de Deus e dizer que Deus é bom, que Deus existe. Se fosse só isso seria bom. A questão é você dizer, mas agir em conformidade com a palavra. Então, um versículo que eu sempre falo, Tiago, a carta de Tiago Universal, capítulo 1, versículo 14. Nós somos tentados quando atraídos e engordados pela nossa própria concupiscência. Então nós somos tentados quando você é atraído. Você vê que o Espírito de Deus levou Jesus, que Jesus não podia também... ele tinha um discernimento, se ele quisesse fugir da tentação, ele fugia. Porque ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas o Espírito levou ele para ser tentado, para ficar igual eu, no sentido de resistir ao diabo. E aqui quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago fala, Tiago, diz: sujeitai-vos a Deus e ele chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Resistir ao diabo, ele fugirá. Resistir não é vencer. Vencer no sentido, mas não destruir. Não. É você resistir, não aceitar. Porque é você que dá lugar, é você que diz, eu quero isso, o diabo vai lá. Aí você é tentado a fazer a coisa errada. Então entenda aqui o que eu quero dizer, que Jesus, isso aqui exatamente, Jesus no dia que foi crucificado apareceu a si mesmo, a sua figura. Quem é que dava alguma coisa pelo homem daquele ali, que era o Salvador,
o Redentor da humanidade, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, por quem foi criado todos os céus e a terra, né? E aí quem é que vai dar valor a isso aí? O homem pregado numa cruz. Mas aquele ladrão da cruz, ele viu isso, exatamente o que eu estou pregando aqui. Um não conseguiu ver. Você vê que no versículo 15 diz isso. Vamos ler agora aqui, repetir. Um ladrão da cruz que estava do lado de Jesus não conseguiu ver. Ele só via terra. O negócio dele, a solução dele era descer para a terra e continuar vivendo. Se tu és filho de Deus, não sei o quê, desce dessa cruz e tira nós daqui também. Mas o outro repreendeu ele. O outro viu esse lado espiritual. Ele viu o reino do céu. Ele conseguiu ver que Jesus ali estava como um carpinteiro, um homem que viveu trabalhando em carpintaria, comendo feijão e arroz, mas era o próprio Deus. Então, Filho de Deus único, o único que desceu do céu diretamente, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Diferente de qualquer outro homem que é gerado por outro homem, um homem e uma mulher. E assim nasce um filho de homem. Ele estava desfigurado ali mesmo, aquele homem conseguiu ver o lado espiritual, que Jesus era Deus. E ele defendeu Jesus, dizendo que nós estamos aqui porque roubamos, nós aqui estamos pagando aquilo que fizemos. Mas esse homem fez o quê? Cala a tua boca, tu estando na mesma condição. Então veja aí, e pediu para Jesus lembrar dele quando estiver no reino dele. Lembra-te de mim, Senhor, ele disse. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Então é isso aí que eu preciso reconhecer. Eu reconhecendo isso, eu não vou olhar para Jesus como homem. Eu vou olhar como Deus. E eu vou ter sempre isso. Eu vou saber que eu tenho um lado aqui que Jesus mora e que me conduz se eu quiser. E que eu preciso para me salvar. Mas eu tenho o meu lado que é carnal, que é terreno, que se eu brincar me induze, me leva à tentação, como Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aí ele diz aqui no versículo 15, né? Isaías 52. Assim, borrifará, que é exatamente de espagirar, o sangue dele lava todas as nações, né? Que é exatamente para salvar. Borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Então, com Deus é você dar lugar para você ver e para você entender. Aquele ladrão da cruz, ele deu lugar. Ali ele viu, que é no sentido espiritual, de compreender as coisas. E entendeu que Jesus era Rei dos Reis. Era rei, tinha o reino do céu. Então ele compreendeu ali. Um homem daquele desfalecido, né, onde a Bíblia diz que o povo meneava a cabeça quando olhava para ele, ou seja, esse aí que dizia que era Deus, mas não era, e é, mas parecia não ser. É tanto que o soldado batia nele, diz, amarraram um pano na cara dele, nos olhos, e dizia, profetiza, quem foi que te bateu? Tu sabe de tudo, diz que é Deus. Ele sabia, mas as pessoas não sabiam que era.
Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabiam mesmo. E você, eu também não sei, mas eu estou procurando saber. Você não sabe, mas procure saber. É isso aí. Olha o versículo. Aqui já começa o capítulo 53, versículo 1. Palavra bem conhecida, sempre a gente fala isso aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? São duas perguntas, né? Quem deu ouvido à nossa pregação, quem acreditou naquilo que nós estamos pregando. Isaías está dizendo, isso vale até Jesus voltar. Quem é que dá crédito isso aqui, a um programa desse aqui? As palavras que estão sendo ditas aqui. Quem acredita? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O que é isso? Quem acredita, o braço se manifesta. O poder de Deus, a salvação de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Então entenda, eu preciso acreditar para que esse poder de Deus seja a favor de mim. Se manifeste o braço do Senhor ao meu favor. É isso aí. Então ele diz aqui no versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para o que desejássemos. Então as coisas de Deus é assim, como eu acabei de falar de Jesus ali na cruz do Calvário, está dizendo que está desfigurado. A aparência dele não parecia com nenhum homem da terra, estava desfigurado totalmente. E também aqui, já está falando aqui que ele foi subindo como um renovo perante ele. Quando diz perante ele, está dizendo que só ele entendia. Só o próprio Deus sabe. É isso aí, o homem não sabe, mas Deus sabia tudo. É um renovo. Renovo para quem? Não é para Deus. O renovo de homem. Da morte para a vida. Está morto um galho seco e nasce um brolho, um renovo. Renovou uma vida, nasceu uma vida. Está falando aqui de uma raiz de uma terra seca. Ou seja, não existia salvação para homem. Não existia, porque o diabo venceu Adão, convenceu Adão a pecar. Então perdeu a vida eterna o homem, condenação eterna. Mas aí subiu como um renovo perante ele, como um raiz de uma terra seca que não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, aí é como que você, em qualquer outra situação, mas aqui está dando o Ariceu, fazendo uma comparação de uma raiz, de uma árvore, numa terra que está seca. Além da sequidão, é uma raiz, não é nem um tronco de uma árvore, mas é uma raiz, que já é difícil de brotar. Mas sem água, aí que não brota mesmo. No sentido humano, o evangelho é assim. No sentido humano, para que isso? Que necessidade tem disso? Eu não me interesso por isso. Isso são um negócio de doido quem acredita nisso. É isso aí. E ele sobe como um renovo perante ele, no sentido que ele sabe, ele tem certeza que vai resgatar todo aquele que acredita. Ele sabe, tem certeza de que todo aquele que acreditar, todo se salva. O próprio Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não tem como perder a vida. É isso aí. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a vida. Então aí ele tem certeza, por isso que é perante ele.
Mas perante os homens, tem futuro não. Se eu olhar o evangelho como homem, para que isso? Que besteira é essa? Não tem necessidade de estar lendo esse negócio, querer obedecer. Isso é besteira, rapaz. Não funciona não. Isso foi homem que escreveu, não vale nada não. Não vai brotar nada daí. Não tem futuro nenhum. É isso aí que é a raiz seca. Ou seja, uma raiz numa terra seca. Não tem parecer nem formosura, olhando nós para essa raiz, nenhuma beleza vimos, ou seja, algum interesse de achar que vai brotar, que vai viver, que vai nascer a árvore, que vai produzir fruto, que vai produzir vida. Mas quando? Conversa fiada, besteira. Mas quando eu olho como espiritual, eu consigo enxergar que o evangelho me leva ao céu. Me leva a ser herdeiro do céu, herdeiro do reino de Deus. Me leva a ser, sabe o quê? Que o apóstolo Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, me leva a ser geração eleita, fazer parte de uma geração eleita por Cristo. Sacerdócio real, um sacerdócio do reino. Nação santa, povo adquirido. Para me anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Me chamou do homem carnal para o espiritual. Me chamou da morte para a vida. É isso aqui. Eu entendo isso. Eu olhando, vai ter esse renovo. Sou morto, não tem saída. Mas quando eu olho por esse lado espiritual, existe a saída. Eu sou a porta do curral das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem, comida. Que é exatamente esse alimento para você se manter até o dia da morte e passar para outra vida. É isso aí. Então aqui, nenhuma beleza vim para que desejasse. O evangelho. Eu quero que você pegue essa palavra para você se espertar e começar a olhar para o evangelho com outros olhos, ouvir com outros ouvidos, entender com outra mente espiritual. Não é para você se dar bem aqui na terra. Se você der ouvido a Deus, você comerá o melhor dessa terra. Mas nós não vamos atrás disso. Buscar em primeiro lugar o reino do céu. As outras coisas é acrescentada. Mas se eu vou buscar as outras coisas primeiro, eu perdo o reino do céu. Eu não tenho nada, não tenho parte. A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem? Ele faz uma pergunta. Se manifesta para aquele que acredita naquela raiz. No evangelho. Evangelho que é acessível a todos. Esses abestados, pode ver que é os que não tem nada na vida, esses abestados aí, que ficam atrás desses pastores aí. Pois é, será que não é você que está sendo besta? Será que não é você que está rejeitando a tua vida, dando coice na tua alma? Será que não é você? Versículo 3 de Isaías 53. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto.
era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eu estou trazendo isso porque Jesus era assim mesmo, morava numa cidadezinha que ninguém acreditava, carpinteirozinho jogado lá. Mas vamos falar trazendo para hoje, para o Evangelho. Quem é que dá esse valor todo? Porque Jesus é o Evangelho. Quero que você entenda isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Começa João o seu Evangelho falando isso. O Verbo estava no princípio com Deus, versículo 2. Todas as coisas foram feitas por ele, nada que foi feito se fez sem ele, o 3. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem a esse mundo, o 4. Então a luz verdadeira, a vida. Então vamos pensar aqui, irmão. Traz isso para o Evangelho. Jesus está aí. Cadê? Aqui, ó. A sua palavra, que parece desprezado pelos homens, porque a sabedoria dos homens, para os homens natural, é muito mais que o Evangelho. Eu prefiro muito mais um filósofo falando do que um pregador da palavra. Um preletor aí, um que faz seminário aí, no sentido de palestra, um palestrante, do que um pregador. Às vezes o irmãozinho lá da esquina, um irmãozinho que faz carvão ali no mato, aí vem pregar para mim, faz causa alguma. É onde está a sabedoria, aonde está o renovo, aonde está o alimento, o pasto para alimentar a tua alma. Aí você joga o pé, aí você fica com as filosofias de homem, as teologias humanas, aí perde tudo. Desprezado e não fizemos dele caso algum. Não conversa com isso aí não. Trabalhar, você procura profissionais, você procura se destacar, você procura se esforçar no trabalho e fazer o teu lado para a sobrevivência. Mas espiritualmente, tome cuidado. Um homem como esse aí dizendo que Jesus não foi tentado, isso tudo é conversa fiada que botaram na Bíblia, tornou a Bíblia mentirosa. Porque se tiver uma palavra na Bíblia que não é verdade, pode desconsiderar o resto. Então eu tenho que considerar tudo que está na Bíblia. E eu tenho que ver Jesus desse jeito, que ele vê igual eu. Por isso que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo na forma de Deus, que sendo Deus, né, se achado na forma de Deus, ele se aniquilou a si mesmo. O que é isso? Ele se despojou dos seus poderes. Se aniquilou a si mesmo e se tomando a forma de servo. Está dizendo aqui, ó, no versículo 13 do capítulo 52. E achado na forma de servo, ele se humilhou. Achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo até a morte e morte de cruz. Então, versículo 4 aqui do 53, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que é isso? Jesus tomou a nossa briga. Sabe o que é?
É como que eu esteja lutando com um gigante e eu estou perdendo a luta. Jesus assumiu a luta. Eu não tenho como vencer o gigante. Mas Jesus tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. Ele levou sobre si. E ele tomou a briga para ele. É isso aí. Mas para isso eu tenho que reconhecer. Eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que obedecer o que Jesus vai me orientar para mim me manter. Ele se manter me defendendo. Porque senão fica a favor do gigante que está me matando. Aí eu vou lutar contra Jesus. É o que acontece na maioria das vezes. De você se tornar um anticristo, em vez de ser um cristão. Então você vai lutar contra Cristo. Porque se você sair das suas orientações, da sua palavra, da sua doutrina, você está contra ele. Jesus ele diz, quem não é por mim é contra mim. Não fica neutro, não. Ah, eu não sou a favor desse crente, mas estou na minha. Está na minha nada. Você está na sua coisa nenhuma. Você está com o diabo ali. Você está do lado errado. Porque só tem dois senhores. Ou é um ou é outro. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, rapaz. É isso aí. Não tem dois termos, não. Negócio de conversa fiada, não. É um lado ou outro. Se você não quer Jesus, não obedece o Senhor, ainda que você não esteja muito a favor do gigante, lá do leão, do negócio que eu te falei, que está contra você, que é o diabo mesmo, que ele veio matar, roubar, destruir, ele vem fazer isso. Embora você não dê muita força para ele, mas está a favor dele. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pancadas que ele levou injustamente, o justo pagando pelos injustos. Sério, a Bíblia está dizendo de Gênesis a Apocalipse. Porque tem no Velho Testamento, tem no Novo, tem tudo. Ele apanhou por nós. Quem devia era nós. No sentido humano, aí nós vamos ter uma vida de aflição. É por isso que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 3, diz que considerai, para mim, considerar, você considerar é aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que eu não venha enfraquecer, desfalecendo nos meus ânimos. Aí ele diz, em vossos ânimos. Para que vocês não venham enfraquecer, desfalecendo nos ânimos. Eu preciso ter ânimo, eu pensar o que Jesus fez por mim, meditar nesse lado espiritual meu, considerar o que ele fez, para mim ter ânimo de lutar pela minha alma. Porque eu não vou mais pagar um preço como ele pagou. Mas até que sim, no sentido de morte, eu vou ter que morrer. Mas eu não posso desfalecer disso aqui. Então tem que morrer para o mundo logo, para me recuperar a minha vida. Ou seja, esse braço do Senhor está a meu favor. Porque senão eu vou morrer sempre e vou para o inferno, morrer de novo. Mas se eu tiver ânimo, eu olhar para Jesus e eu ver que ele já abriu uma porta para mim, eu vou me esforçar em passar por essa porta estreita, como ele disse. Porque ele está a meu favor. Ele está me dizendo
Ele está me falando, está me ensinando. Então veja aqui que é isso que eu preciso entender, que ele morreu por mim para levar essas enfermidades, para me dar a cura, a salvação, né? Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não, vou pagar um preço aqui por vocês. E aí o caminho é aqui. Abrir essa porta. Mas e agora aí eu vou ter que escolher, né? É aí que está o negócio. Porque ele abriu o caminho, mas eu não sou obrigado a ir por lá. Não, tem o livre-arbítrio para mim continuar nos meus caminhos. Fazendo o que eu quero. Quem deu crédito à nossa pregação? E ele deu para os homens pregar. Por isso que ele diz a nossa. Está dizendo, quem deu crédito aos que pregam a minha palavra? É isso aí que está falando. Porque não é o próprio Deus que vem pregar, ele já pregou, está aqui. Está aqui, aí Ramalho, fala aí. Quem foi que deu crédito? O Ramalho está acreditando? Se eu não acreditar, eu vou para o inferno. Problema é meu, não de Deus. Então veja que ele abriu o caminho, eu não estou andando pelo meu caminho, estou andando pelo caminho do Senhor. Orientado pelo Senhor. É isso aí. Então, por isso, está salvo. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Ou seja, o diabo teve que fazer com ele, claro, permitido pelo próprio Deus. Para isso ele veio, para fazer isso mesmo, para resgatar, sem culpa, a morte teve que matar Jesus. E ele sem ter, porque ele se fez carne, ele não tinha enfermidade do pecado, estava em nós. Mas ele, como homem, teve que morrer. A morte matou e perdeu o império da morte. Perdeu. É por isso que Paulo escreve também na sua carta dizendo: onde está o teu morte? Onde está o teu agrilhão? Onde está aquilo que tu massacrava, condenava os pecadores? Onde é que está? Então, é isso aí, porque Jesus tomou. Aí ele diz aí que ele, sem abrir a boca, sem reclamar. Imagina nós reclamando para salvar a nossa própria vida. Ele não reclamou para salvar a nossa. Aí ele diz no versículo 8: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Quem é que conta? Ninguém sabe, mas está perto. Aí, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Pela transgressão nossa, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ele foi angustiado, Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Não houve um engano na sua boca. O apóstolo Pedro diz isso também. Então veja, não tem engano. Aí o cara vem dizer aqui que a Bíblia diz que foi os homens que escreveram isso aí. Não existe isso não. O homem não faz o que o Deus não quer. Não existe isso, o homem passar na frente de Deus, ou o diabo, seja quem for. Não, acredite. O diabo só vai no limite que Deus permite. A Bíblia, não existe palavra de diabo aqui, no sentido de mentira. Porque o diabo é que é o pai da mentira.
Todavia, versículo 10, o Senhor agradou o seu moelo, né? Fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará o dia e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, o versículo 11, para fechar aqui. O trabalho da sua alma. E ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Levará como levou, né, irmão? Então, Jesus, ele fez tudo isso e depois ele teve alegria, teve prazer, né? Quando ele ressuscitou dos mortos, apareceu para os discípulos e disse: Pai seja convosco. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele disse isso, ele não estava dizendo que a terra foi feita por ele. Mas no sentido homem, o diabo tinha direito. Nos homens, em tudo. E como tem ainda, que o homem dá. Mas ele tirou esse poder do diabo no sentido de que quando você busca nele, ele te guarda, esse poder é a favor de ti. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para mim me fortalecer na força do poder de Deus. Aí ele vai falar das armaduras de Deus, como é que eu faço para mim ter essas armaduras e me armar nisso, me proteger em Deus. Então eu sou protegido se eu quiser. Então quem busca no Senhor, ele é o nosso Senhor na terra. Então esse poder é a meu favor. Foi me dado todo o poder no céu e na terra. No céu ele já tem mesmo. Mas na terra é isso aí, é eu que dou. Então não existia como Deus trabalhar na vida do homem antes da morte de Jesus, no sentido de salvação mesmo. Sentido de garantir a salvação. Mas por causa de Jesus, que já era cordeiro morto antes da fundação do mundo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, as nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por esta palavra, por esse programa, por essa oportunidade que o Senhor tem dado a mim e às pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Ajuda, Pai. Essas pessoas a compreender que precisa se alimentar no Senhor. A parte espiritual se alimenta da palavra de Deus, que é o pão da vida. Não tem como buscar conselho em homem e assim ficar abastecido, alimentado do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Mas quando buscamos em ti, buscamos na tua palavra a orientação correta, esse poder toma conta das nossas vidas e assim seremos salvos. Ajuda, abençoa, cuida da vida de cada um, meu Deus, fortalecendo, dando saúde, vigor, dando, Pai, entendimento e sabedoria para te conhecer. A alegria da salvação a cada um. Abençoe em tudo. E em tudo te damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém.